amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, aleluia. A sua fé será honrada. Aqui nessa noite você está vivendo as maravilhas do Senhor. Aleluia. Amanhecer, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia, aleluia.
E a vitória de Deus já está chegando, já chegou para a sua vida, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Deus. Diga: muito obrigado, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar ao nosso Deus com alegria, irmãos. Vamos aplaudir o nosso Senhor mais uma vez. Na palma da mão. Aleluia. O Espírito Santo de Deus já está neste lugar. Aleluia, aleluia. Porque não sai dessa de horror e passar pro lado vencedor. Com Jesus é assim. Com Jesus em mim eu provei do amor do meu Senhor. Eu provei do amor do meu Senhor. No segundo não senti mais dor. Com Jesus é assim. Com Jesus em mim, então venha viver. Então venha viver, desfrutar do melhor. O pior pra quê? Pra que o pior? Com Deus Pai é só você crer. Ele tem a bênção pra você. Com Jesus é assim, então venha provar. Então venha provar essa alegria de ser um filho do Senhor, que nunca vai se perder no caminho. Ele vai ajudar você, ao seu lado ele sempre estará. Com Jesus é assim. Então em alta voz vamos clamar a ele. Clama que ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é o teu consolador. Clama que ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é o teu consolador. A presença de Deus está neste lugar, e com alegria nós podemos cantar. E a nossa família também virá para esse lado vitorioso em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. Ó porque não sai dessa de horror e passar pro lado vencedor. Com Jesus é assim. Com Jesus em mim eu provei do amor do meu Senhor. Eu provei do amor do meu Senhor. No segundo não senti mais dor. Com Jesus é assim. Com Jesus em mim, então venha viver, desfrutar do melhor. O pior pra quê? Pra que o pior? Com Deus Pai é só você crer. Ele tem a bênção pra você. Com Jesus é assim. Então venha provar essa alegria de ser o filho do Senhor, que nunca vai se perder no caminho. Ele vai ajudar você, ao seu lado ele sempre estará. E com Jesus é. Então bem forte pra ele, clama a ele. Clama que ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é o teu consolador. Ele é tudo, é o teu consolador. Vamos aplaudir Jesus. É nesse clima de alegria que nós alcançamos as bênçãos de Deus em nome de Jesus. Amém? Com alegria no coração, ousadia e essa fé firme. Eu queria pedir a você que verificasse seu celular, por favor. Veja se ele já está no modo avião, para no momento da palavra não interferir na sua atenção e nem na atenção da pessoa que está ao seu lado. Aleluia. Deus quer falar com você hoje.
E o seu coração precisa estar aberto para isso. Atenção para Ele. Ele fala contigo em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos, vamos abrir o coração mais uma vez. Abrindo o coração significa que nós iremos falar a Ele, exprimir todas as necessidades que existem dentro de nós, para que o Espírito Santo possa trabalhar em nosso favor. Sustenta-nos, ó Deus. Pai, a Tua presença está conosco. A Tua presença, Pai, ela nos faz muito mais que vencedores. Pai, como nós Te louvamos, quando clamamos a Ti, o Senhor nos ouve, nos salva. E tudo isso, meu Deus, o Senhor faz com amor. Todas as obras excelentes que o Senhor faz com tanto cuidado, elas foram motivadas pelo amor que o Senhor sente por nós. Tudo que aconteceu no passado foi motivado, foi impulsionado pelo amor que o Senhor sente. E Pai, assim também precisa ser a adoração, a oração, a entrega de cada um de nós diante de Ti, tendo uma essência, meu Deus, de amor. E aquele, meu Deus, que sabe que Te ama, que ama a Tua palavra, ele sabe que em Ti ele está cuidado. Ele sabe que em Ti, meu Deus, ele não precisa temer, ele não precisa, Pai, de maneira alguma recuar. Mesmo que o inimigo, o adversário, pareça superior visualmente, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior, aleluia, mais numerosos são aqueles que estão a nosso favor do que os nossos adversários. Aleluia, Jesus, e nós cremos que o Senhor está nos favorecendo. O Senhor, ó Deus, é a nossa força, a força da nossa salvação, a fonte da nossa vida, o nosso baluarte, o nosso libertador. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus, diga assim. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, diga mais uma vez. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O Teu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os Teus caminhos, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no céu, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o Seu melhor está por vir.
Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender. De todo o coração, diga a Ele: mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Sua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. Mesmo que eu não entenda os teus caminhos, eu confio em Deus, porque sou tão pequenino assim. Não vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, que eu sei que faz cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Então consagra os teus caminhos ao Senhor agora, ou é com essa palavra no coração: os caminhos do Senhor não são os teus caminhos. Oh, meu irmão, minha irmã, isso significa que os meios que Deus tem para operar não são limitados aos nossos. Nós pensamos que uma pessoa vai mudar só se acontecer isso ou aquilo. Não, os meios de Deus são muitos, os caminhos do Senhor são muitos. Oh, meu Deus, nós queremos, Pai, que o teu poder venha se manifestar na vida de cada pessoa, e cada família, meu Deus, venha ser alcançada, tocada pela tua virtude, Pai. E se houver alguém ali, meu Deus, que está caído, como estava a sogra de Pedro, uma palavra do Senhor irá levantá-la, uma palavra do Senhor irá fazê-la colocar-se de pé. E nessa noite, meu Deus, tem pessoas aqui que estão apresentando a sua família a Ti, meu Deus, assim como naquele dia aconteceu com Simão. Oh, meu Deus, que o Senhor venha manifestar o Teu poder em cada vida, manifestar o Teu poder, ó Pai, em cada pessoa, em cada coração, trazendo vida, saúde e transformação em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus, e nós estamos na Tua presença nessa noite, e o nosso coração se encontra desejoso de receber do Senhor a Tua justiça. Viemos hoje aqui consagrar as nossas vidas e orar pela nossa casa. Eu creio, meu Deus, como o Senhor nos ensinou na Tua palavra, que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Eu te peço nesse momento que o Senhor tenha liberdade para falar conosco, para visitar, meu Deus, cada um dos nossos familiares, aqueles que um dia já tiveram compromisso com a Tua palavra, mas hoje, meu Deus, eles se encontram distantes do compromisso, distantes, meu Deus, de viver as promessas do Senhor. Mas nós estamos aqui nos colocando diante do altar e clamando: visita cada um deles, que a Tua misericórdia, a Tua graça os alcance, e que eles tenham, meu Deus, o coração aberto para começar a viver os Teus propósitos, que eles possam se colocar diante de Ti para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que o Senhor tenha liberdade nesse culto para manifestar o Teu grande poder, para curar enfermidades, para expulsar os males e para declarar a vitória completa sobre a nossa casa.
Tem gente aqui orando pelo casamento, tem gente orando aqui pelos filhos, tem gente aqui declarando: eu quero ver a diferença dentro da minha casa. Tem gente aqui dizendo: Deus, eu quero novamente ter alegria na minha vida, porque talvez os dias tenham sido dias de tristeza, de preocupação. Talvez o coração de alguns está cheio de ansiedade, mas hoje o Senhor tem a liberdade de entrar com a palavra e de fazer uma obra completa em cada coração. Em nome de Jesus eu te peço que essa obra seja feita, e aqui nesse dia de hoje eu creio, Pai, o Senhor vai se manifestar de uma forma grandiosa. Com suas mãos levantadas, diga: Jesus, eu entrego a minha vida, e eu te peço nesse dia que a minha vida esteja completamente na tua presença, e assim ela vai ser abençoada, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Mas bem bonito, irmãos, é para Jesus que é digno de receber todo o nosso louvor. Diga aleluia. Podem sentar, sejam muito bem-vindos, você aqui na igreja, você de casa que nos acompanha. Estamos vivendo uma grande preparação para essa próxima segunda-feira, dia 27, aqui na nossa sede estadual. Nosso pastor Jamil vai estar aqui, juntamente com o ministro Davi Soares, ministrando a bênção sobre a vida de todas as pessoas. E você que nos acompanha aí é o nosso convidado todo especial, tá bom? Nesse dia 27, segunda-feira, esteja conosco aqui na nossa sede. E eu creio, maravilhas Deus vai fazer no nosso meio, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Vamos agora abrir a nossa Bíblia para a gente iniciar a mensagem de hoje. Livro de Provérbios, capítulo 3. Livro de Provérbios, capítulo 3. Eu tenho falado hoje aqui na igreja, irmãos, tive essa oportunidade aqui, de tratar sobre um assunto que para muita gente tem sido um tabu atualmente. É o assunto chamado paz. Né? Paz não é só a ausência de guerra. Paz também é uma condição em que se encontra a nossa alma. Diga graças a Deus. Que tem pessoas que não estão sofrendo guerra nenhuma, mas a alma dela está de que forma? Atribulada dentro dela. Ela não consegue ter paz, nem sequer para fazer coisas básicas. Pode parecer exagero isso, mas tem pessoas que elas não têm paz para fazer uma coisinha básica, simples, elementar do dia a dia. E hoje o Espírito Santo de Deus vai tratar conosco para que nós venhamos buscar de Deus essa paz. E a única paz que nós conseguimos ter como segurança para a nossa vida é quando nós temos de Deus a confirmação de que Ele está conosco. Glória a Deus. Olha só, Provérbios capítulo 3, versículo 1. Vamos lá? Provérbios capítulo 3, versículo 1. Vamos ler? Diz assim, ó: Filho meu, não te esqueças de quê? Da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Preste muito bem atenção nisso. O autor do livro de Provérbios é o Salomão, nós já conhecemos. Ele é alguém que já tinha tido algumas experiências negativas, na vida dele. E quando ele traz esse assunto, e ele traz isso aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está deixando muito claro: se nós guardarmos o mandamento de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus na nossa vida, nós teremos a plena segurança para que nós possamos dar continuidade ao nosso projeto de vida. Porque tem pessoas que ela tem um projeto no seu coração, um projeto familiar. E ela começou aquela ideia e começou a se firmar naquele propósito, só que algumas coisas vão acontecendo no decorrer da caminhada, e aí ela vai se esquecendo da lei, ela vai se esquecendo da palavra. E quando isso acontece, ela vai esmorecendo espiritualmente, ela vai enfraquecendo, no seu vigor de lutar por um ideal, por um propósito. E chega um momento em que o inimigo, de tanta fraqueza na vida da pessoa, ele consegue roubar dela toda aquela paz que ela tem, ou todo o objetivo que ela tinha no coração de lutar por aquele ideal de família. No versículo 2 ele ainda falou: porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e o que mais? E paz. Porque tem muita gente por aí, elas estão cheias de anos de vida,
Mas se você for parar para conversar um pouquinho com algumas pessoas, observar um pouquinho o panorama da vida de algumas pessoas, você vai perceber que ela tem muitos anos de vida, mas ela tem poucos dias de paz. Toda a trajetória de vida de algumas pessoas foram baseadas em sofrimentos, foram baseadas, numa decadência, porque infelizmente não tinha a lei da palavra, ela não tinha o conhecimento. Eu sempre costumo dizer, algumas pessoas que já chegaram um pouco mais maduras ao Evangelho, com certeza elas passaram por alguns perrengues na vida, que talvez se elas tivessem a lei de Deus, a palavra de Deus, provavelmente ela não teria passado por aquilo. Porque ela teria a sabedoria de Deus para lidar com certas coisas, ela teria força suficiente para que quando viessem alguns problemas, ela tivesse paz, a cabeça no lugar, consciência tranquila, para ela poder resolver algumas coisas. Eu queria deixar marcado aqui, vamos para um exemplo da Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era alguém que estava ligado a Deus. Desde o dia em que ele teve aquele encontro com o Espírito de Deus, ou com o próprio Jesus, naquela visão que ele teve, a partir daquele dia, a vida dele começou a mudar. E a partir de então, ele começou a fazer conforme o Senhor havia ordenado. E a vida dele se tornou um padrão para muitos, para nós, os cristãos de hoje. O apóstolo Paulo é um exemplo. Eu costumo dizer sempre que ele é um exemplo. Porque ele levou a vida com Deus na seriedade. Ele não deixava nada impedir o propósito de Deus de se cumprir na vida dele. Olha só. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu vou pegar a partir do versículo 6. Nessa ocasião em que nós vamos estudar aqui, o apóstolo Paulo, ele estava preso. E o capitão que era responsável pelos presos, teve uma ideia. Nós vamos levar eles daqui, vamos tirar ele aqui de onde estão, e vamos levar esses presos para a Itália. E assim, como ele decretou, a coisa ia acontecer. O Paulo, naquela ocasião, na condição de um homem que estava preso, ele não tinha, condição de escolher. Aqui é que entra um ponto importante, no nosso entendimento. Quando a pessoa está na dependência de outros, ela às vezes não tem como escolher alguma coisa. Mas mesmo que vier algum problema difícil, naquela situação difícil que ela se encontra, ela vai ficar em paz. Porque ela tem uma ciência, uma certeza que Deus está com ela naquela dificuldade que ela está enfrentando. Foi basicamente isso que aconteceu com ele. Olha só, vou pegar o versículo 6. Diz assim, e achando ali o centurião, quando eles chegaram no local da embarcação, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegávamos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Quinido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto a Salmona. E costeando dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passando muito tempo e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já se tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes, varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para o quê? Para a nossa vida. Veja que ele estava preocupado com a vida, Aí vem o 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Geralmente, irmãos, as pessoas naturais ou carnais, elas só compreendem o que elas estão vendo ali diante do natural. Por exemplo, quando alguém tem um familiar que está enfermo, que ele está lá diante da autoridade médica, e aí o médico determina, ou ele diz lá como que está o quadro de saúde da pessoa, geralmente a pessoa carnal, ela só vai confiar naquilo que o médico falou. Mas quem teme a palavra de Deus sabe. Eu tenho uma lei de Deus no meu coração. Deus me prometeu anos de vida e paz. Eu estou seguro nessa palavra. Ah, mas o médico falou que ele está com insuficiência renal, por exemplo. Um problema nos rins. Está com insuficiência lá. Isso pode lhe causar um problema muito maior. E aí ele começa a tratar daquelas coisas. E se a pessoa ela não tiver a palavra no coração, não tiver a segurança de que Deus é com ela,
ela vai ficar firme naquilo que alguém falou de forma natural. E às vezes alguém de Deus que chega para dar uma palavra, para dizer que ela vai sair daquela situação, às vezes ela não acredita. Porque ela esqueceu da lei de Deus, os mandamentos de Deus ficaram de lado. Foi isso que o Provérbios capítulo 3 falou. Filho meu, não esqueças da minha lei e em teu coração guarde os meus mandamentos. Eles vão aumentar os teus dias e acrescentar anos de vida e paz. É promessa. Diga graças a Deus. Isso é promessa. Está à nossa disposição. Mas aqui, quando Paulo estava naquela situação, né, involuntariamente ele estava ali. Se dependesse dele, não teria ido. Porque ele já tinha dado o recado que não dava para continuar naquele lugar, temendo a vida. E mesmo assim, o piloto lá, o responsável, o centurião, que era responsável pelos presos, ele estava mais crendo no piloto e no mestre do que naquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Geralmente as pessoas creem mais no homem natural do que no homem espiritual. Está diante de uma situação, ela acredita na palavra, né, difícil, e ela despreza, às vezes, ou às vezes para não ser inconveniente, ela até ouve. Mas lá no seu coração ela despreza aquilo que o homem de Deus, a mulher de Deus falou. Ele não vai morrer. Mas a pessoa ela tá crendo que vai porque o médico já disse que não tem jeito. E aí ela fica fixo naquilo. Esquecendo da palavra. Eu vou pular porque a leitura é grande. Versículo de número o 20. O 19. Vamos pegar o 19 para ficar mais completo. Diz assim, ó. E ao terceiro dia, já estava com 3 dias naquela situação, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, fazíamos o quê? Lançávamos ao mar a armação do navio. Ou seja, estava jogando algumas coisas fora porque a embarcação estava quase numa situação difícil. 20. E não aparecendo, já havia muitos dias, nem sol e nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de fazer o quê? De nos salvarmos. Ou seja, 3 dias naquela situação, todos os dias o apóstolo Paulo talvez olhava pela janela daquela embarcação e ele olhava o tempo todo escuro, nublado, não se via sol durante o dia. Ele olhava à noite, não tinha uma simples estrela, era o tempo todo tempestade. Era o tempo todo dificuldade. E quando ele se depara com aquilo, eles começam a jogar muitas coisas fora para diminuir o peso da embarcação. E o Paulo pensa, nós precisamos fazer isso para a gente diminuir o peso aqui, para nós não morrermos. Até o momento ali, se vê na pessoa do apóstolo Paulo uma preocupação com relação à vida. Se eles haveriam de morrer naquele instante. Aí vem o mais profundo, versículo 21. Havendo já muitos que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaríamos este incômodo e o que mais? Esta perdição. Ele disse, olha, se dependesse de mim, nós não teríamos vindo para essa situação e nós evitaríamos esses desperdícios. E se você parar para analisar e trazer isso de forma pessoal, ou para alguém próximo nosso, nós vamos observar que teve muitas pessoas da nossa família que perderam muitas coisas no decorrer da vida. Sim ou não? Basta a gente parar para analisar. Muita gente foi perdendo muitas coisas durante a vida porque elas não tinham instrução. Elas não tinham direção. Não tinha alguém que orientasse, que falasse o que devia ser feito, ou alguém que pudesse orientar até em coisas básicas. Teve gente que em coisas pequenas elas foram dominadas. Né? Que aparentemente você olha e você diz aqui, ninguém cairia nisso aqui, e a pessoa caiu. E ele estando ali naquela posição, ele pensou, nós estamos nessa situação, era melhor não ter saído de lá e chegado até aqui. Aí vem o bonito da história, o 22. Mas agora, vos admoesto a que tenhais o quê? Bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o quê? O navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Veja como é importante estar com a palavra de Deus e guardar ela no coração. No momento da tempestade, Deus, ele sabia que Deus estava do lado dele. Temia pela vida física, mas sabia que Deus estava do lado dele. Aí 23.
Porque essa mesma noite o anjo do Senhor, me apareceu o anjo do Senhor, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importas que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Isso aqui chama atenção para uma coisa muito interessante, irmãos. O Paulo estava preocupado, obviamente, com aquela situação. E quando ele tem aquele encontro que Deus aparece para ele na figura do anjo, eu sempre explico que na antiga aliança, ou em alguns momentos até no princípio ali da nova aliança, a presença do anjo era algo comum. Deus se manifestava de várias maneiras. Mas como em Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, hoje ele se manifesta através da palavra. Diga graças a Deus. Não vamos esperar anjo ou coisa parecida se apresentar hoje. Hoje Deus vai se apresentar a nós através da sua palavra. Ele vai enviar a palavra e vai nos dar a direção. Mas ele recebeu essa visitação do anjo. E quando ele chega e conta aquele relato para ele, mostra para ele aquela situação, ele diz: olha, fique tranquilo, fique em paz, guarda o seu coração, porque a embarcação, isso aí é inegociável, ela vai se perder. Mas não vai se perder nem você e nenhum dos que estão contigo. Diga graças a Deus. Deus estava dando a garantia para o Paulo que nem ele teria, a possibilidade de morrer naquela ocasião, e todos os homens que estavam com ele também não morreriam. Eu não vou ler aqui, mas a quantidade de pessoas que estavam naquela embarcação era de 276 pessoas. E nenhum deles iria morrer naquela situação. Quando Deus traz a palavra para o coração de Paulo, ele fica em paz. E ele transmite isso para as pessoas que estão com ele dentro daquela embarcação. Todas as vezes que nós recebemos uma palavra que nos traz paz, nós precisamos transmitir isso para aqueles que estão ao nosso lado. Porque pode ser que a pessoa está aí com Deus e o cônjuge está lá, depressivo. A Bíblia diz que nós somos uma só carne. Então, se eu sou um homem de Deus, minha mulher vai viver depressiva 24 horas? Não. A boa notícia que eu recebi da palavra, e ela é a pessoa mais próxima de mim, ela vai ter que sentir o mesmo que eu. Diga graças a Deus. Paulo transmitiu imediatamente para as pessoas aquela mensagem que ele recebeu de Deus. Aquela paz que agora ele estava sentindo, aquela segurança que agora ele tinha, porque ele teve de Deus ali a confirmação, era a segurança que ele estava passando para todo mundo que estava na embarcação. E o mais bonito vem aqui na frente, que diz assim, versículo de número 24, ele terminou essa parte, disse, Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César. Existe uma obra para fazer, diga graças a Deus. Quando existe obra para fazer, fique tranquilo, você não vai morrer, fique em paz, você vai chegar ao objetivo. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Mas nenhum dos que Deus te deu vão se perder. Todos os que estão nessa embarcação, Deus está te dando a oportunidade de ministrar, e eles vão ver o milagre de Deus na vida dele, o livramento. Deus está te dando todas essas pessoas para que elas se convertam. Diga graças a Deus, irmãos. Todas as pessoas que Deus nos dá a oportunidade de estar ao nosso lado, Deus está nos entregando e nos dando a garantia de que nós podemos receber dele essa salvação. E se essa palavra for transmitida para eles, eles podem também alcançar a mesma coisa. Eles não vão ficar de fora. O versículo seguinte, subsequente, diz, o 25. Portanto, ó varões, qual que é a palavra dele de ordem? Tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. E aí a Bíblia disse, um pouco depois, daquela palavra que ele deu, que os homens descansaram nas palavras de Paulo. Os homens descansaram na palavra de Paulo. Eu não vou ler toda aqui agora, porque a leitura é um pouco extensa, mas no capítulo 28, logo nos dois últimos versículos, 29 e 30, a Bíblia fala que o Paulo não só teve a oportunidade de sair dali ileso, mas como ele chegou diante de César, como Deus havia determinado. E ele passou 2 anos ali em Roma pregando a palavra, e ninguém impediu a obra que Deus tinha para fazer através da vida dele. Diga graças a Deus. Quando Deus traz a palavra, traz a segurança que nós precisamos para dar continuidade ao propósito. Mas se nós não temos a lei, se esquecemos dos mandamentos, como que eu posso ter paz para fazer alguma coisa? Como que eu terei paz, ou
que eu teria a confiança de fazer determinadas coisas se eu não tenho ciência que Deus é comigo? A mesma coisa que aconteceu com um personagem chamado Gideão. Olha só, Juízes capítulo 6. Abre lá a sua Bíblia em Juízes, capítulo 6, versículo 21. Eu já vou pegar o versículo 21, porque nós já conhecemos toda a história. Todo o povo estava temeroso ou com medo, porque eles estavam numa toca, eles iam para as cavernas, fizeram cavernas, e lá eles ficavam, intocados nas cavernas. E do lado de fora, tudo aquilo que eles haviam plantado durante aquele período, os inimigos iam lá e tomavam. E eles estavam encurralados dentro de uma caverna. Isso porque já durante aqueles 7 anos, eles haviam se afastado de Deus. Eles deixaram a lei. Lembra do que nós falamos no princípio? Provérbios 3:1. Eles deixaram a lei. Eles deixaram o mandamento de Deus para seguir os seus. E Deus, infelizmente, não podia estar com ele. Deus só está onde ele é convidado. Diga graças a Deus. Tem gente que por aí fala, Deus está em todos os lugares. Não, Deus está onde ele é convidado. Se ele não é bem-vindo ali, ele não entra. Ele não é o ladrão, o diabo é o ladrão, o salteador. Que mesmo sem autorização ele quer entrar na vida das pessoas. Jesus, ele disse que ele bate na porta. Se abrir a porta, ele entra, ceará conosco e nós cearemos com ele. Mas o povo estava naquela situação já há 7 anos, empobrecendo por causa da presença dos inimigos. E guardados numa toca lá. Toda vez que eles viam o inimigo se aproximar, eles se intocavam, com medo de enfrentar, com medo de guerrear. Também porque a presença de Deus não era com eles. Mas um determinado dia, Deus fala com o Gideão. Ele estava moendo trigo no lagar. O lagar era para moer, era para pisar uvas, né? Como não tinha lugar para moer o trigo, ou pegar no trigo, né? Ele estava fazendo naquele ambiente. Ele pegou um lugar improvisado, mas ele estava guardando o pouco que tinha para que o inimigo tocasse. E Deus se apresenta para ele e diz: "Ô Gideão, homem muito valoroso." Deus se apresenta para ele dessa forma, chamando ele de homem valoroso. E logo ele reclama, né? Mas se o Senhor disse que é conosco mesmo, o que é feito da nossa vida? Por que nós estamos nessa situação? E aí ele pede uma confirmação. É aqui que eu queria ver com você. Versículo 21. Juízes, capítulo 6. Versículo 21. Diz assim, ó. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que está na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Eu só peguei esse versículo porque ele é a conclusão de todo um contexto que eu comecei a comentar aqui agora há pouco. Deus se apresenta para ele, e depois que Deus se apresentou para ele, você vai recordar do que o pastor Eduardo pregou aqui no domingo pela manhã, que o Gideão, naquela ocasião, ele pergunta: se é o Senhor mesmo, me dá uma confirmação. Me aguarde aqui que eu vou ali preparar uma oferta. Ele queria uma confirmação, se era Deus falando com ele mesmo. E imediatamente, ele vem, o anjo esperou, ele vem e apresenta ali os bolos asmos, apresenta ali os pães, coloca ali as carnes, coloca ali a água, tudo, e deixa ali diante do anjo. O anjo diz para ele: pega e derrama isso aí, tudo. E ele derramou. E depois que ele fez como o anjo havia determinado, diz a palavra que o anjo de Deus veio, ou a presença de Deus veio e consumiu aquela oferta. A partir daquele momento, o anjo de Deus desaparece diante dos olhos de Gideão. E aí vem o versículo 22, que o Gideão vai ter essa confirmação. Ele vai ter a confirmação dizendo: olha, então viu Gideão que era o anjo do Senhor. E disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. E o que Deus vai falar com ele? Porém, o Senhor lhes disse: paz seja com quem? Contigo. Não temas, porque não morrerás. Se o medo de Gideão era morrer por causa da presença dos inimigos, porque era isso que obviamente ia acontecer futuramente, era algo que estava já predito, iria acontecer isso uma hora ou outra, porque eles estavam o tempo todo se escondendo, não tinha atitude para guerrear.
Sem a presença de Deus não tem como guerrear. Eles não iriam porque eles sabiam que eles não teriam força. Ele não teria condição de se sustentar diante do inimigo. Sem a presença de Deus, não. E aí ele começa a ter aquela confirmação. E ele olha e diz: ah, Senhor Jeová, agora eu sei que foi o anjo do Senhor que veio aqui. Que realmente era do Senhor, essa confirmação. E aí no versículo 23, qual foi a primeira palavra novamente? Versículo 23. Ele diz: olha, porém o anjo lhes disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Em outras palavras, tenha paz, Gideão. Você está aí atordoado, preocupado, chateado. Mas se você não tiver paz para você se concentrar, se organizar, você não vai conseguir vencer os inimigos. Você não vai ter força suficiente para ir lá, enfrentar tete a tete e sair de lá com a vitória glorificando o nome do Senhor. Mesma coisa hoje para nós, irmãos. Está cheio de pessoas aí indispostas, tristes, com medo, com ansiedade, sem força para fazer muita coisa. E dessa forma ela quer enfrentar um inimigo que infelizmente ela não vai ter força para vencer. Não vai ter força para vencer. Me recordo de Josué. Deus falou com Josué e falou para o Josué ser corajoso, ser firme. Porque assim como ele seria com Moisés, ele seria com ele também. Mas o Josué precisava fazer o quê? Se animar. Por isso que ele disse: tão somente esforço-te, tem de bom ânimo. E essa peleja é sua, você já venceu. Assim como eu fui com Moisés lá, eu sou contigo. E ali o Josué teve confiança para ir lá e vencer também. Então ele recebe de Deus essa confirmação. Aí Deus vai começar a tratar com ele de algumas coisas para que ele resolvesse lá dentro da sua casa. E todas as vezes que nós temos de Deus uma palavra que nos traz paz, Deus começa de uma forma seguinte mostrar o que nós precisamos fazer para que as coisas sejam resolvidas. Sem paz, irmão, nós não conseguimos resolver absolutamente nada. Parou para analisar? Toda vez que alguém está zangado, ele está chateado com alguém, que ele chega lá para resolver, ele já age de forma dura. Ele não tem a cabeça no lugar, uma lucidez, para chegar e tratar de uma forma cuidadosa, para que não ofenda. Que a ofensa é um negócio sério. A ofensa é um dos cânceres, né? Que mata muita gente por aí afora. Pessoas ofendidas, a Bíblia diz que é muito mais difícil de alcançar ela do que sitiar uma cidade, né? É muito mais difícil alcançar ela do que sitiar uma cidade. Uma pessoa ofendida. E tem pessoas que elas não estão conseguindo resolver os seus problemas conjugais, familiares, entre filho, entre parentes, etc. Porque, infelizmente, ainda não tem de Deus essa paz para tratar de determinadas coisas. Aí a continuação, 24, ele diz: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. E até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Quando ele teve de Deus aquela confirmação, é o anjo do Senhor que está conosco, é a presença de Deus que está aqui do nosso lado. Ele disse: eu vi agora o anjo do Senhor face a face. Deus diz: paz, meu amigo, paz seja contigo. Tenha paz no seu coração. Ali ele edificou um altar e disse: o Senhor é paz. O Senhor é paz. Só que ele edificou um altar para Deus, irmãos, num lugar inconveniente. Nós vamos já observar isso aqui. Ali era um lugar de cova, onde ele estava. Um lugar onde eles estavam se escondendo dos inimigos. Um lugar escondido. Um lugar onde eles estavam presos. E mais à frente Deus vai começar a dar algumas direções. E agora ele, em paz, confiante em Deus, ele vai começar a dar ouvidos ao que Deus tem para dizer para mudar aquela história. Aí vem um versículo subsequente, 25, dizendo: e aconteceu naquela mesma noite que o anjo do Senhor lhes disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Que coisa séria. Deus estava incomodado, porque ali naquele lugar que Deus havia dado para o povo de Deus, para os israelitas, era um lugar em que não havia mais culto para Deus, e quem estava sendo cultuado lá era quem? Baal. Baal estava sendo cultuado. O pai do Gideão lá, ele tinha
o altar de Baal na casa lá. Eu vou falar uma coisa séria, irmãos. Quem sabe na nossa casa não tem alguns altares de Baal. E às vezes, a pessoa mesmo sendo de Deus, ela não está tendo força para desfazer ali aquilo que aparentemente tem sido mais forte do que ela. Eu sempre acreditei, maior o que está em nós, Deus, o Espírito Santo, Jesus, a palavra, glória a Deus, do que o que está no mundo. Então, a nossa força é muito maior. Isso aqui não é soberbo ou coisa parecida, não. Isso aqui é autoridade de crente, de homem de Deus, de mulher de Deus. Essa diferença tem que existir. Então, ele dá uma ordem para ele. Você vai lá, você vai derribar o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está no pé dele. Quer dizer, você preparou esse altar para mim aqui? Tudo bem. Mas você vai pegar esse animal que eu te falei, esse boi, 7 anos, Deus já tinha até escolhido qual era o animal. Né? Porque quando Deus fala, Deus é um Deus de detalhe. Deus vai mostrar para você corretamente a obra que Ele quer fazer lá. Mas isso quando nosso coração está em paz. Sem paz não adianta. Vai estar cheio de coisa no coração, Deus não vai ter a abertura para entrar. Mas em paz aqui Ele entende e Ele começa a fazer. Só que Ele não faz de qualquer jeito. Versículo 26 vai dizer: e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Aí ele diz: num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Quer dizer, o altar que ele havia feito era lá nas covas. Deus queria o altar no lugar conveniente. Tem altares que talvez alguém tenha feito, mas é algo escondido em qualquer lugar. Talvez tem gente da nossa família que nem sabe que a gente é convertido. Né? Ou que ele não tem visto diferença nenhuma. O lugar conveniente para Deus ainda não existe dentro daquele lar. Dentro daquele ambiente. Tem que haver um lugar conveniente lá. E quando nós estamos em paz, confiantes em Deus, nós temos ousadia para fazer. Nós damos liberdade para Deus trabalhar e dar oportunidade de fazer. Agora, quando não estamos, infelizmente, nós não temos essa força de falar algumas coisas, essa ousadia de conversar sobre determinados assuntos com alguns familiares. Tem gente que até evita, não vou falar nada não, porque se eu falar ele vai ficar chateado comigo. Não, ele não vai ficar chateado. Nós estamos com interesse em fazer o quê? Em ajudar a pessoa a melhorar de vida. Não é para destruir a vida dela. Agora, claro, o inimigo ele vai colocar lá o entendimento errado, como eu falei agora há pouco. A pessoa natural ela só compreende o quê? As coisas naturais. Mas se tiver Espírito de Deus na nossa vida, Ele vai fazer uma obra lá dentro. E vai derribar os altares que tem lá. O pastor já comentou algumas vezes aqui, mas tem pessoas da nossa família que vivem com prostituição dentro da nossa casa. E a gente sabe disso. Isso é um altar para Baal. Né? Isso é um altar para Baal. Se aquele altar não for quebrado, não existe lugar conveniente para Deus dentro da nossa casa. Né? Não existe altar conveniente para Deus dentro da nossa casa. Por isso que Deus foi muito claro. Aqui nesse monte, o monte forte, lugar forte, você vai edificar para mim um altar. Você vai oferecer um segundo boi. Você vai, diante do altar, você vai fazer esse sacrifício aí. Você vai apresentar. E Deus vai se agradar disso. E aí na continuação, para terminar essa parte, ele falou no 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas o quê? Fez de noite, ou seja, sabedoria, para saber o que estava sendo feito e o que deixaria de ser feito. Nós não estamos aqui contra a religião de ninguém ou contra nada de ninguém. O evangelho é o poder de Deus em ação. Diga graças a Deus. Mas se existem coisas que lá dentro da nossa casa tem sido cultuado, aquilo está tomando o lugar de Deus. Ainda que Deus queira operar, não existe um lugar conveniente para Ele, né, naquele lugar. E Ele disse, a minha glória eu não divido com quem? Com ninguém. A glória de Deus é só para Ele. E o Gideão foi valente, foi lá,
obedeceu. Para evitar problemas ou para ter guerras lá com as pessoas que trabalhavam lá com o pai dele, que tinha contato com o pai dele, ele foi num horário que ele não teria problema. Sabedoria, direção de Deus para resolver coisas e depois eles talvez, nem sentiriam tanta falta assim. E tem coisas lá dentro da nossa casa que só precisa um pouco de sabedoria para a gente precisar entender o que tem que fazer e a partir do momento que fizer, você vai ver a diferença. Muitas coisas que antigamente ou anteriormente tinha a oportunidade de operar lá dentro, não vai operar mais. Quem vai operar é a presença de Deus agora. Diga graças a Deus com isso. E o Gideão foi valente e venceu. Teve a oportunidade ele enfrentou dificuldades, isso é normal para todo mundo. Depois Deus deu a oportunidade a ele de liderar o povo. E com 300 homens eles foram lá e derrotaram os inimigos. Eles não precisaram fazer muita coisa não. Se a guerra é do Senhor, Ele vai fazer na nossa frente. Amém? Deixa aí, vamos um pouquinho. Salmo 119. Olha só que interessante isso aqui. Salmo 119, versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Olha só. Salmo 119, versículo 165. Isso aqui é para nós e para todo mundo que está nos ouvindo aí. Ó. Diz assim, ó. Muita paz tem os que amam o quê? A tua lei. E para eles não há tropeço. Se nós amamos a lei de Deus, Ele diz que nós temos o quê? Muita paz. Se cumpre aquilo que a gente começou a ler aqui no Provérbios capítulo 3. Se eu tenho amado a lei e guardado os mandamentos de Deus, Ele me acrescentará anos de vida e o que mais? Paz. Paz para entrar, para sair, posso passar por todo e qualquer lugar, eu tenho paz no meu coração. Tenho segurança e Deus tem me dado palavras de confirmação de que Ele está comigo. Aí você faz aquilo que tem que ser feito e ninguém te impede. Eu vejo muita gente com espírito de perseguição. Não porque estão me perseguindo, eu não estou conseguindo fazer nada. Voltando ao que o apóstolo Paulo tinha para fazer. Importava que ele chegasse a Roma, diante de César, e alguma coisa impediu ele? Aquela tempestade conseguiu parar ele? Ou matar ele? Não. Ele chegou lá, passou 2 anos naquele lugar, e a Bíblia diz que ninguém impediu ele de fazer a obra que tinha que ser feita. Ninguém vai impedir você de fazer nada. Diga graças a Deus, irmãos. Ninguém vai nos impedir. Eu sempre costumo falar, o meu adversário sou eu mesmo. Sou eu quem impossibilito a obra de Deus na minha vida. Aquilo que eu tenho para fazer, ninguém vai conseguir parar a fazer. Vai ser feito para a glória de Deus. Muita paz tem os que amam a sua lei. O Isaías 48, rapidinho para a gente terminar. Depois de Salmos é Provérbios, Cantares e vem Isaías. Isaías 48. Versículo 22. Olha que interessante. Isaías 48, versículo 22. O último versículo desse capítulo. Ele deixa muito claro que tem muita paz os que amam a sua lei, mas ele também vai dizer o que aí? Leia você comigo. Mas os ímpios não têm o quê? Não têm paz, diz o Senhor. Será que isso quer explicar alguma coisa para a gente? Quem pratica impiedade, a Bíblia diz aqui com muita clareza, não tem paz. Tipo alguém que fez alguma coisa errada que ninguém sabe, mas ele sabe que ele fez. Está escondido. Ele praticou uma impiedade. Ele não tem paz, ele não tem segurança. Eu sempre costumo dizer, alguém que um dia ele já roubou alguém, por exemplo, ele vive escabriado. É um dito popular que a gente tem aqui no estado, né? Ele vive escabriado de alguém roubar ele. Porque ele já sabe como é que faz, então ele tem medo de alguém tocar naquilo que é dele também. Ele vive o tempo todo assim. Cidadão que tem o costume de trair, por exemplo, estamos tratando de família, ele tem medo de ser traído. Ele inventa coisa que não existe.
Ele já vive naquela prática, praticando aquela impiedade o tempo todo. E ele tem medo que aquela mesma coisa aconteça com quem? Com ele. Ele não tem paz. Quem teme a Deus, sendo bem sincero, fica preocupado com alguma coisa? Não, a Bíblia diz que Deus me deu, ninguém toca, ninguém toma. É claro, tem que ter muita sabedoria em determinadas coisas. Não vai deixar por aí jogado também, que aí o diabo aproveita, né? Mas se não tem brecha, se não tem porta aberta, ele não vai entrar. Nós temos segurança naquele que nos chamou e naquele que hoje vai nos dar a vitória. Deu para o Paulo, cumpriu o que tinha de cumprir. O Gideão cumpriu o que tinha que cumprir. Sim ou não? Foi libertador do povo da mão daquela escravidão, dos inimigos. Acabou a prova daquele povo. Enquanto o Gideão estava lá liderando, acabou aquele problema. Eles tinham segurança. Toda vez que eles iam para uma batalha, eles iam com a palavra, com a segurança. Não, Deus deu uma palavra para o Gideão e ele confirmou, está conosco. Um outro exemplo que eu sempre comento é o Davi. Davi, toda vez que ele ia para uma batalha, ele buscava de Deus uma palavra e Deus confirmava. Sobe contra os inimigos e você vai destruir todos. Ou quando não, Deus dizia, não sobe, espera. E ele esperava e no momento oportuno Deus dizia, vai, ele ia e ele tinha vitória. Paz, segurança para fazer as coisas sem medo. Vai comprar alguma coisa, vai com segurança. Ai meu Deus, eu estou com medo, será que é para comprar, será que não é? Aí chega lá com insegurança, faz tudo errado. E depois só está lá a conta para pagar, né? Ô pastor, me ajuda em oração aí para me resolver tal coisa. Será que se a gente tivesse trabalhado preventivamente não teria evitado esse desperdício? Como eles poderiam ter ouvido Paulo e evitado alguns desperdícios lá que eles tiveram? Perderam muita coisa. Perderam a embarcação. O bom é que tiveram a oportunidade de recuperar depois em vida, né? Mas poderia ter evitado. E Deus poderia, né, Ele está nos dando direção e com certeza nós poderíamos estar evitando alguns problemas se nós estivéssemos ouvindo a lei de Deus e no coração guardando os mandamentos. Os dias vão ser acrescentados e nós vamos viver esses dias em paz. Diga amém? Guarda essa palavra no seu coração hoje. Os nossos dias vão ser acrescentados, nós vamos viver em paz. Eu quero chegar a 120, se Jesus permitir, se Ele não voltar antes, né? Mas comendo muito arroz não dá, né? Tem que diminuir o negócio. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter consciência, né? Consciência. E aí você tem um objetivo de chegar a muitos anos de vida e chegar lá de que forma? Chega lá doente, dependendo dos outros. Eu quero chegar lá lúcido, entendendo o que eu estou fazendo. E como ancião, como era na igreja primitiva, os anciãos estavam lá para dar conselho para os mais jovens. Diga graças a Deus. Nós vamos ser assim para a glória do Senhor. Vamos fazer uma oração? Aí no seu lugar, você se coloca de joelho. Você que está em casa também, você pode se colocar de joelho na sua casa. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus, pela nossa família. Feche os olhos. Pai, aqui diante do altar, diante da presença do Senhor nós estamos. Em primeiro lugar, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Hoje o Senhor veio aqui para mudar a nossa história. Mais uma vez, o Senhor nos dá essa oportunidade. Eu te peço, meu Pai, se existe algum altar estranho, se existe algum altar para qualquer tipo de Deus na vida de algumas pessoas, nós fazemos uma oração aqui nessa noite, para que cada pessoa possa entender e tirar isso de sobre a sua vida. Preparar um altar para o Senhor num lugar conveniente, para que o Senhor seja adorado, e ali o Senhor tenha liberdade de operar as Tuas maravilhas. Tem lugares, meu Deus, que a presença do Senhor não teve liberdade ainda para entrar. Como nós falamos aqui, o Senhor só entra onde o Senhor é convidado. Eu te peço nesse instante, Jesus, entra na casa de cada pessoa. Entra, meu Deus, na vida de cada um dos Teus filhos. Muda a sorte dessa pessoa, muda a vida dessa pessoa que está, meu Deus, cabisbaixo. Assim como o Senhor apareceu através da figura do anjo e ali recebeu aquela oferta que aquele homem fez, o Gideão, ali ele teve uma confirmação: o Senhor está conosco, o Senhor é paz, e ele edificou ali um altar naquele lugar. Da mesma forma, o Paulo, quando recebe a visitação do anjo, ele teve a confirmação: o Senhor está aqui comigo,
nenhum dos que estão conosco vão se perder. Nós vamos chegar a uma ilha, a embarcação pode até se acabar, mas a vida de nenhum dos nossos vão se perder. E importava que ele chegasse a Roma, tivesse contato com o imperador, e ali naquele lugar ele fez a obra durante 2 anos, e ninguém impediu ele de fazer o que tinha de ser feito, de falar o que tinha de ser falado. E assim nós estamos aqui colocando a nossa vida diante do altar, Pai. Dá sabedoria, direção para cada pessoa, falar o que deve ser falado dentro de casa. Não se omitir na sua responsabilidade de ser um líder espiritual dentro da sua família, dentro do seu âmbito familiar. Meu Deus, esse homem que talvez já não tem mais autoridade para falar com o filho. Tem gente que já perdeu a autoridade até de conversar determinadas coisas com o cônjuge. Visita hoje cada pessoa aqui, que a tua palavra, meu Deus, nos dê essa garantia, essa ousadia, para que nós possamos ter paz ao falar, ter paz ao tomar algumas decisões, tendo a ciência de que tomando a decisão certa, de que falando aquilo que o Senhor quer que nós venhamos falar, as coisas venham fluir e venham acontecer da melhor maneira possível. Nós queremos os testemunhos dentro da nossa casa. Por isso aqui hoje nós oramos, Pai. Nós chamamos a existência da mudança para dentro de casa. Nós queremos a libertação dos nossos familiares, a mudança de comportamento, meu Deus, daqueles que estão ao nosso lado. Pessoas que às vezes, em muitos momentos, são cabeças duras. Nós queremos orar aqui hoje para que haja libertação na mente daquela pessoa, que ela possa verdadeiramente ser convencida pelo Espírito de Deus a mudar de vida, e que nós tenhamos palavras de sabedoria, palavras, meu Deus, temperadas com sal, como diz a tua palavra, para que ela possa receber e degustar dessa palavra e entender o que precisa ser feito também. Por isso é que nós nos colocamos de joelhos, para que a nossa família se posicione, tome decisões. Nós não abrimos mão de lutar e de guerrear por aquilo que é nosso. E por isso aqui nós também agora nos levantamos em oração. Você pode se levantar no seu lugar onde você estiver. E agora, com voz de autoridade, nós nos posicionamos para repreender o mal. Porque nós sabemos que por detrás de cada problema, de cada adversidade, existe uma obra maligna. Existe algo espiritual que talvez tenha dominado a vida de algumas pessoas. Mas nós entramos aqui diante do trono da graça de Deus para repreender em nome de Jesus esse mal que atinge a mente da pessoa. É alguém que está com espírito de confusão na alma. A alma da pessoa o tempo todo carrega consigo uma confusão. Tem hora que a pessoa está bem, está consciente, mas tem hora que ela quer largar tudo, ela quer ir embora, ela quer tomar decisões precipitadas. Oh Deus, vem com teu poder agora sobre cada familiar nosso, em nome de Jesus Cristo. Os espíritos que arruinavam, que trabalhavam para destruir essa pessoa, para fazer ela viver no sofrimento, para fazer ela se separar no seu casamento, em nome de Jesus nós oramos, sejam desfeitas agora, sejam queimadas agora as obras malignas que foram preparadas contra a vida daquele filho. Aquela pessoa, ela está passando por algumas armadilhas, em nome de Jesus. Essa armadilha que o inimigo preparou está desfeita agora. Essa armadilha, essa cilada que o diabo havia preparado para destruir um casal, para destruir a vida de filhos, diga em nome de Jesus, saia, vai desaparecendo agora, vai sendo desfeito os espíritos de confusão, onde dentro de casa tem briga, dentro de casa tem confusão diariamente. Nós repreendemos esses espíritos de confusão, que as pessoas se amam quando estão longe, mas quando estão dentro de casa, vem um desentendimento, vem alguém falando de algo contra outra. Nós repreendemos, dizemos, saia, vai embora agora. Esse mal que a pessoa sente no seu corpo, tem maldições hereditárias que vem passando de geração em geração, de pessoa em pessoa, e a pessoa está sendo dominada por aquele vício maldito, ou por uma enfermidade maligna que perdurou desde a antiguidade até hoje naquela família, está enraizado lá. Mas aqui nós oramos agora para dizer, saia, saia esse espírito maligno que veio através de uma
mágoa, de um ressentimento e está corroendo a alma dessa pessoa. Nós exigimos: saia daí agora, vá embora. Esse peso na alma, esse peso no corpo, essa tristeza no espírito, é alguém que está talvez até mesmo já dominado pela depressão, dominado pela ansiedade, dominado pela síndrome do pânico, pelo transtorno bipolar, por um problema psíquico. Sai daí agora todo mal da mente, dos pensamentos, de dentro dessa casa, as confusões diárias. Sai dali agora, em nome de Jesus. O mal que está lá no leito do casal, que a pessoa, quando estão um longe do outro, eles sentem saudades, trocam mensagens, mas quando chegam em casa, parece que tem algo que acompanha aquela pessoa, que a outra não se sente em paz, não se sente confortável. Agora, todo tipo de atrapalho, todo tipo de amarração, diga saia, desapareça, vá embora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós levantamos as nossas mãos. Aí estão os nomes dos nossos familiares. Eu declaro: eu e a minha casa que serviremos ao Senhor. E eu creio, meu Deus, a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E tudo aquilo, meu Deus, que nós temos apresentado aqui diante do altar, não de agora, mas desde quando nós começamos a orar, eu tenho certeza que o Senhor está mudando essa história. Tem situações que estavam difíceis, mas que agora a pessoa já consegue enxergar um norte, ela já consegue observar uma diferença. Mesmo assim, nós não vamos parar. Nós não queremos que melhore, nós queremos uma mudança. Por isso nós consagramos toda a nossa casa, os filhos, os casamentos. Declaramos que até os nossos idosos, que talvez viveram uma vida toda dominado pela religião, que eles possam despertar para a verdade. Que a luz do Evangelho da glória de Cristo possa iluminar o entendimento de cada um deles. E eles conheçam a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que recebe, diga obrigado, Jesus. Diga um amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Aleluia. Amém, irmãos. Estou crendo que a obra de Deus foi completa. Graças a Deus, povo querido, povo amado, povo abençoado, você acompanhou aí a nossa reprise de cultos da sexta-feira e olha, sexta-feira tem sido muito especial em todas as nossas igrejas. Os homens de Deus hoje lutaram, desbravaram, teve pastor que rolou no chão com capeta, rolou no chão, mas venceu. Sabe como é que é? Os demônios estão sendo expulsos, os enfermos estão sendo curados, as vidas estão sendo transformadas. E por que você não vem? Essa é uma pergunta. Por que você não vem participar dessa obra tão grandiosa que Deus tem para fazer na sua vida? É por isso que eu quero lhe convidar. Sexta-feira já passou, não tem mais jeito. Mas domingo eu tenho algo especial para falar para você. Nesse mês de março nós estamos entregando para as pessoas um cálice com o sangue do Cordeiro. Você sabe o que é isso? O sangue é vida. O sangue é vida, é a essência. E de acordo com a palavra de Deus, é a vitória também. Você quer ver? Apocalipse 12:11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que é isso? Vitória. Você já ouviu uma expressão muito usada aí no mundo evangélico? O sangue de Jesus tem poder? Aqui a Bíblia diz que o sangue de Jesus deu a vitória. É interessante. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Você bebe o sangue aqui comigo no culto e recebe a palavra. Sabe o que vai acontecer? Vitória, você vai vencer. Tem muita gente pensando, mas meu Deus, por que a minha vida não progride? Tem pessoas aí me assistindo que estão há anos presas em antidepressivo, em remédio para diabetes, é remédio para o coração, é remédio para o estômago,
Aí tem que tomar um remédio para poder anular o efeito dos outros. Não é assim, pessoal? Tem gente que toma um remédio para curar os outros 9 que ela toma. É impressionante. Que vida triste, que vida maldita é essa? Temos que acabar com isso. Por isso que ele diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Olha a imagem, o povão com o sangue nas mãos aí. Tá vendo? O povão observando. Olha aí, tá vendo? Viu? As pessoas participando do cálice e depois que elas bebem o cálice, vem aquela unção de vitória sobre elas. Eu aguardo você neste domingo, aqui na Avenida Guaxinduba, número 27, às 8 da manhã, às 15 horas, como também 18 horas. E ali na igreja do Maiobão, pastor Joelson vai estar nessa mesma visão, levando pessoas a conhecer a vitória por intermédio do sangue do Cordeiro, pastor Joelson. É pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue que foi derramado na cruz por você, que o Senhor Jesus nos garantiu a vitória. Vitória para você em todas as áreas da sua vida. Então, neste domingo, você não perca, você não fica de fora, traz a família, convida os amigos. Você quer essa vitória para todos? Quer todos sendo vencedores? Então, domingo, 8 da manhã, 3 da tarde, às 18 horas, ali na estrada de Ribamar, no quilômetro 7, número 20, ao lado do Mix Mateus. O Senhor tem vitória para a sua vida. Ele tem vitória para a sua casa, em nome de Jesus. É verdade, o Senhor Deus tem vitória para você, tem vitória para sua família. Ó, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Pastor Lucas Estael, na igreja da Cidade Operária, as pessoas estão vencendo pelo sangue do Cordeiro. Com certeza, pastor Jamil, e é imperdível todo domingo, você precisa estar conosco na Cidade Operária. Você do bairro da Cidade Operária, dos bairros adjacentes, nos procure ali na avenida principal, na unidade 203. Nós estamos preparados, nós estamos prontos para abençoar você. Nós temos a bênção de Deus para alcançar a sua vida e toda a tua família. Então venha todos os domingos, às 8 horas da manhã, ou às 16 ou às 18 horas. Procure um dos nossos horários, né, e venha estar conosco, receber a bênção que Deus já preparou para você e toda a sua casa, em o nome de Jesus. Maravilha de Deus! Agora nós vamos lá para a igreja da Coab. O pastor Pedro Gabriel tem ensinado às pessoas também a vitória por intermédio do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Pastor Gabriel, o senhor está na tela. E nós queremos concretizar essa bênção com o poder da palavra nesse domingo, às 7 da manhã, às 15 horas e às 18 horas, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, venha receber a sua vitória pelo sangue do Cordeiro, em o nome de Jesus. Pastor Gabriel, que ponto de referência nós temos ali para poder chegar na igreja da Coab? A nossa igreja ali da Coab, pastor Jamil, está localizada próximo ao supermercado Mateus, bem ao lado da Fribal, ali na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, ali na Coab. Muito bem, aqui na sede você vem descendo ali pelas Cajazeiras, você passa o Socorrão de número 1, 300 metros nós estamos adiante ali do lado esquerdo. E eu vou lhe fazer uma observação aqui, ó. Não entre em porta errada. Nós estamos aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Bem de frente ao UMAC, você vai ver ali aquela igreja bonita, aquela igreja de fachada nova, aquele painel todo especial. E olha, principalmente, o poder de Deus para abençoar a sua vida, tá bom? E agora eu quero chamar o pastor Diego, que atenderá os nossos amigos lá no São Raimundo. É isso mesmo, pastor Jamil, estamos nessa fé entregando o sangue do Cordeiro no São Raimundo, em 2 horários, 8 da manhã e às 18 horas, na Avenida Tibiri, quadra 116, número 4, em frente à Escola Mundo Mágico. Esperamos por você, no nome do Senhor Jesus, para te dar a vitória para a glória de Deus, porque Jesus te chamou para ser mais que vencedor, no nome do Senhor Jesus. É verdade, as pessoas vencem, as pessoas prosperam, as pessoas crescem. E eu quero trazer aqui para a nossa conversa o pastor Eduardo dos Santos, o homem de Deus que está trabalhando ali na igreja do São Cristóvão, e esse homem trabalha na linha do sucesso, hein? Ele administra a igreja com sucesso, com sabedoria, com inteligência, e também ele está ensinando para as pessoas vitória por intermédio do sangue de Cristo. Com certeza, homem de Deus, nós estamos ensinando as pessoas como vencer em nome de Jesus. E não tem como vencer se não for através do sangue de Jesus. Todo domingão, ali na nossa igreja do São Cristóvão,
nós estamos na mesma fé, entregando o sangue do Cordeiro às 8 horas da manhã e também às 18h30. O nosso endereço ali é a Avenida Guajajara, número 2, bem pertinho do Mix Mateus. Todas as pessoas que querem vitória nas suas vidas, procure a gente ali no domingão. Nós estamos ali para ministrar a bênção em nome de Jesus. Amém, que maravilha! O povo de Deus está sendo bem cuidado, está sendo bem tratado. E agora eu quero chamar aqui para a nossa conversa a pastora Suzane. A pastora Suzane chegou ali na igreja do Paraná, ali no Paço do Lumiar, para ensinar para as pessoas vitórias, e vitórias através do sangue do Cordeiro e da palavra do testemunho. Pastora Suzane, dá o seu recado aí. Em nome de Jesus, nós também estaremos ali nesse propósito, entregando o sangue do Cordeiro para todas aquelas pessoas que estiverem ali aos domingos. Os nossos horários são às 8 e às 18 horas, e o nosso endereço é a Avenida 1 do Paraná 3, no bairro Manaíra, ao lado da Casa de Ração JVS. Eu aguardo por você, em nome de Jesus. Muito bem, você aproveitou aí os convites, anotou os horários? Muito importante, hein? Domingão é aquele dia de falarmos de bênçãos para as pessoas. Aqui na sede estadual, nós temos 3 reuniões que são verdadeiros pedacinhos do céu. Você já ouviu uma frase? Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. É o que acontece. Quer ver? Eles vão colocar aí 2 minutinhos do louvor aí, ó. Vai lá, 2 minutinhos. Elohim Adonai. Vamos lá! Yahvé é o Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shama. Elohim Adonai, o quê? Yahvé, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shama. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a minha, você dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar. Uma terra prometida que mana leite e mel. Esse é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Elohim Adonai, o quê? Yahvé, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shama. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a minha, você, ó, marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar. Uma terra prometida que mana leite e mel. Esse é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só a alegria, vamos... O quê? Aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. O quê? Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte, Jesus Cristo Salvador. Agora é só... Quem é ele? Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo Salvador, Jesus Cristo Salvador. Diga ô glória! Diga ô glória! Amém. Você tá vendo? As pessoas adorando, buscando, falando com Deus, se envolvendo, recebendo o batismo com o Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que a pessoa ser revestida com o poder. E olha, venha participar de uma dessas reuniões. Aqui comigo,
às 8 da manhã, às 15, como também 18 horas. Avenida Guaxinduba, 27. Lembra? 300 metros abaixo do Socorrão de número 1, aquela igreja grande, aquela igreja com um visual extraordinário para você entrar e receber o melhor de Deus para sua vida. Tá bom? Nós estamos ficando por aqui. Eu desejo para você uma excelente noite e eu quero ver você domingo na nossa igreja, aqui na sede, nos bairros. Procure por um dos nossos endereços. É certo que Deus vai te abençoar. Tá bom? Fique na paz. Deus lhe abençoe.